Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é gloriosa e poderosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Ruth. Já falamos na direção do Senhor do primeiro capítulo, hoje é o segundo. Sabemos que no primeiro capítulo ela foi para Belém com sua sogra. Aí aqui no segundo capítulo, Deus me deu um título tremendo. Deus tem um propósito nessa situação. Eu não sei qual é a sua situação. Você está cansada, exausta, assustada, com medo. Ele tem um propósito. Veja que Ruth voltou para a terra de Noemi. Noemi voltou sem os 2 filhos e sem o marido. Mas voltou com a sogra, com a nora. Mas a nora, né, não é aquela parente como se fosse o filho ou o marido. Mas Deus trabalha como Ele quer. Não se assuste com essa situação, não. Deus tem um propósito. Capítulo 2. Ruth respiga no campo de Boaz. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família, e de Elimeleque, e era seu nome Boaz. Veja que aqui diz que ele era um homem valente e poderoso, porque era muito bem financeiramente. O Senhor tem um propósito com todo esse sofrimento. Não esqueça disso. Lembre-se que as duas voltaram viúvas e sem nada. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Ela foi ao campo como uma pessoa sem condições nenhuma. Porque naquela época a tradição era que uma viúva, ela, quando as pessoas estivessem trabalhando, né, os homens com sua equipe, lá no campo, o que sobrasse, a viúva, a órfã, ela recolhia para ela. Com certeza Noemi explicou isso a ela. E ela, como uma mulher séria, digna, sabia que a sua sogra idosa, ainda pediu, não disse eu vou, ela pediu. Porque o segredo da bênção é a obediência. O segredo da bênção é o respeito. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Olha que coisa linda. Ela foi justamente colher espigas na terra de Boaz, que era da família de sua sogra, e ela não sabia. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe fazer milagres. Lembre-se, obedeça. Seja obediente, respeite. Seja prudente, feche a boca. Nada de fofoca. É com essas qualidades que Deus honra. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. E disse: eis o Senhor te abençoe. Era um homem sério, um homem digno, já chegou do tipo a gente hoje, paz do Senhor. Ele já chegou como um homem de Deus. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, quer dizer, o chefe, o encarregado daquela responsabilidade, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ele deu o itinerário de Ruth. Ele disse que era família de Noemi. O que é que estão falando de você por aí? Nós temos que ter atitudes e caráter de crente. Isso é fundamental. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã, que está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ela lhe explicou que ela veio pedir para recolher, né, do que restava daquela comida, digamos que hoje fosse uma comida no campo, um milho, mas ela pegou do resto. Mas o resto é do pouco que Deus faz muito.
E ela lhe disse tudo a Boaz, e Boaz ficou ouvindo aquela história. Se ela fosse desrespeitosa, enxerida, atrevida, ele também tinha dito. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Boaz, o dono, chamou ela e disse: fique aqui. Você vai colher com as moças, porque Deus manda a pessoa certa para cuidar de você nessa situação, que ele tem um propósito. Os teus olhos estão atentos no campo que cegarás. Irás após elas, não dê ordem aos moços. Não dê ordem aos moços que não te moleste. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ele disse: eu dei ordem para que ninguém mexa com você. Em outras palavras, do jeito que meus funcionários vão beber água aqui no poço, você também vai. Porque o testemunho dela, a atitude dela fez a diferença. E Deus só trabalha quando a gente dá testemunho de servo de Deus, onde a gente chegar. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: por que achei graça em teus olhos, para que faça o caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela se assustou com tudo aquilo. Ela disse: por que o senhor está tão bom comigo? Se eu sou uma estrangeira, não sou nem de Belém, né? Porque o normal era só as pessoas dar, o resto ela colher e pronto. Mas Boaz teve todo o cuidado, porque além de ser um homem de Deus, ele conhecia Noemi. Deus te conhece. Ele sabe onde ele está te levando nessa situação. O propósito é grandioso, é de repente, vai te surpreender. Respondeu Boaz e disse: bem sei, me contou quantos fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para com o povo que antes não conheceste. Está vendo? Que deram todo o itinerário de Ruth a ele. Ele quis dizer assim: eu sei de tudo. Deixaste o teu povo, os moabitas, pai e mãe, e vieste cuidar daquela viúva que está só, sem marido e sem filho. Deus usa a pessoa certa para olhar para você, e o propósito será grandioso. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Ele disse em outras palavras: que Deus te abençoe pela atitude nobre e honrosa tua. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ela disse: muito obrigada por tudo que estás fazendo comigo. Eu não sou nem das tuas funcionárias, mas o Senhor sabe cuidar. O Senhor conhece a dor, o medo, a tristeza. Ele sabe honrar. Glória a Deus. Sendo já hora de comer, disse Boaz: chega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Ele ainda chamou ela, convidou ela para ficar no meio deles, almoçando com eles. Porque Deus transforma. Deus tem cadeira de honra e tem a pessoa certa para te honrar. Nessa situação ele tem um propósito grandioso, como ele teve na vida de Ruth e de Noemi. Levantando-se ela, colhe Boaz, deu a ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixa colher e não a censureis. Ele disse: olha, ela vai colher, não fale mal dela, não censure, e deixe ela colher. A ordem foi bem dada, não mexa com ela. Quem deu ordem foi o dono. E quem vai dar ordem a meu e ao teu respeito é o Senhor dos senhores, é o dono de tudo e de todos, é o Senhor Deus. Aleluia. E deixa cair alguns punhados, e deixa-os ficar para que o escolha, e não a repreendais. O interessante é que ela só ia recolher do restante, mas ele disse assim, em outras palavras: faz cair como que não está vendo nada, para que ela colha bastante. Ela não recolheu só o resto. Eles jogaram propositalmente, porque é assim que Deus faz, para ela sair com um alimento bastante,
cesta farta para ela e para sua sogra. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra, o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Ela disse tudo à sua sogra, porque a sogra dela com certeza se assustou. Como é que pode? E era só para ela pegar, né, as sobras e veio com o cesto cheio. E a gente vê que Ruth era uma mulher séria, contou toda a verdade, nada de mentira. Deus trabalha no meio da verdade e da dignidade, não esqueça disso. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não deixando a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Ali ela explicou que bendito Deus, olha que coisa linda, deixando a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Por que ele disse isso? Porque ele, sendo remidor, ele poderia casar com Ruth, porque era o parente mais chegado de Noemi, e honrar Ruth no meio dos mortos, que era seu marido, e o pai de Noemi, o esposo de Noemi. Deus sabe colocar as pessoas certas. Deus sabe como fazer um propósito ser lindo, glorioso e abençoado. Não reclame, não murmure, não se assuste. Fique na posição e obedecendo e fazendo o que Deus está te mandando. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabe toda a cega que tenho. E ali Ruth disse: ele disse que eu tenho que ficar o verão todo ali colhendo com os moços dele. Ela declarou tudo o que tinha acontecido naquele dia de trabalho abençoado, porque Deus marca encontro. Glória a Deus. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, que saias com os suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Aí Noemi foi e aconselhou: olha, não saia de lá. Fique lá com as moças dele, as servas dele, do jeito que ele mandou. Noemi, uma senhora de idade, sabia o que estava falando. Saiba obedecer os mais velhos. Saiba obedecer seu pai, sua mãe, um servo, uma serva, seu pastor. Você só tem a ganhar. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Quer dizer, toda aquela colheita, enquanto teve aquela colheita, ela ficou ali naquele campo. Enquanto ela trabalhava ali, com certeza o nome dela saía de boca em boca. Seu caráter, seu testemunho, para quem? Para Boaz, que estava observando. Tem gente te observando para te honrar, porque isso é um propósito de Deus no meio dessa dificuldade. Lembre-se que Ruth estava viúva e Noemi também, e que naquela época mulheres viúvas, órfãs, não tinham muito direito, mas Deus é que dá teu direito. Amém? Amanhã continuaremos no capítulo 3. Continue ouvindo, porque Deus tem um propósito com tudo isso e quer falar profundamente ao meu e ao teu coração. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.